Estou de volta e agora para dar a dica número 3 para vocês. E a dica número 3 é uma dica de crase, tá? Então eu vou falar agora para vocês a respeito dos casos em que a crase é proibida. Olha aqui, ó, proibida, tá? Então o que é a crase? Primeiro eu gostaria de dar a definição de crase, né? Então eu vou dizer que crase é a fusão, tá? De a preposição mais a artigo. Então, crase é o nome que se dá para essa fusão, tá bom? Então, o acento, esse acento que aparece na crase, aqui voltado para o lado esquerdo, ele não é crase, tá? Ele não se chama crase, tá? O acento que aparece no azinho se chama acento grave. Esse é o nome do acento, tá bom? Então, crase é o nome da fusão que acontece entre a preposição mais o artigo. Então, agora vamos lá para os 5 casos em que a preposição, em que a crase é proibida. Bom, então, antes de palavras masculinas, eu não posso usar crase, tá bom? Olha, lembra que o artigo aqui é sempre assim, artigo feminino, tá? É a preposição a mais o artigo feminino a, tá? Então, essa é a fusão da crase, que eu chamo de crase. Então, por que eu não posso usar antes de palavras masculinas? Porque palavras masculinas só aceita artigo o, tá bom? Então, por isso que eu não posso, simplesmente por causa disso, tá? Então, eu teria que usar aqui um artigo. E aqui, ó, se eu fosse crasear, por exemplo, estaria errado, né? Porque eu teria aqui uma preposição a mais um artigo a. Só que eu não posso usar um artigo na frente do substantivo masculino. Não pode. Quando é masculina, a palavra é masculina, então eu tenho que usar o, tá? O artigo, ele combina ou ele concorda com o substantivo, no caso, substantivo masculino, artigo masculino. Então, aqui eu não posso usar, tá bom? É uma regra que não vai mudar nunca. Outra regra, antes de palavras no plural, tá? Então, refiro-me a pessoas. Então, aqui eu não posso, porque a preposição é a preposição e mais, teria que ser aqui um artigo no plural também, né? O artigo teria que concordar com pessoas no plural, tá? Mas aí aqui, ó, o azinho, esse a aqui, que é só preposição, esse a é só preposição, tá bom? E claro que existe o as, né? No plural, existe sim, tá bom? Mas aqui nesse caso, diante de palavras no plural e que não exijam o artigo, aqui no caso pessoas, essa palavra aqui pessoas, ela não exige o artigo, tá bom? Não exige, então só a preposição, refiro-me a pessoas. Aqui, ó, antes de verbos também, uma outra regra, antes de verbos eu não posso usar crase a partir, tá? Porque, por exemplo, aqui o verbo, ele não exige artigo, tá? Eu não posso usar artigo, tá? O artigo, ele é para definir um substantivo, definir ou indefinir um substantivo. Aqui, no caso, o verbo, ele não exige artigo. Então, por isso que eu não posso usar. Então, essa expressão aqui, ó, a partir de hoje, aqui, ó, o verbo, tá bom? Então, é proibido usar antes de verbo, qualquer verbo, tá ok? Qualquer verbo é proibido. Outra regra, entre palavras repetidas, essa daqui é bem fácil de guardar, hein? Então, ó, toda vez que aparecer palavras repetidas assim, você não usa crase. Então, falamos frente a frente, estávamos cara a cara. Então, entre palavras repetidas é uma regra, tá? Proibida para crase. Antes de um artigo indefinido no singular, refiro-me a uma manifestação. Então, olha aqui o artigo indefinido, uma, tá bom? Uma manifestação. Que manifestação? Não sei, tá bom? É indefinida, né? A manifestação não foi definida aqui, então é um artigo indefinido. Então, eu não uso, tá? Quando estiver no singular, olha aqui, presta atenção nisso, tá? O artigo indefinido no singular, eu não uso a crase. Bom, existem mais regras proibidas para crase? Existem mais 5, tá? Então, eu vou falar dessas outras 5 regras no meu vídeo de dica número 4 sobre a crase, tá bom? Então, eu vou gravar mais um vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí
perguntas nos comentários, tá bom? Do meu Facebook ou do meu Instagram, tá? Então, beijos, até o próximo vídeo.